Tá procurando o que assistir hoje no streaming? Você veio no lugar certo. Porque eu vou preparar mais uma daquelas listinhas ao lado de vocês, mergulhando nas principais plataformas, com 10 filmes que chegaram nos últimos dias nas principais plataformas de streaming e você vai querer assistir. Já vou antecipar, tem Netflix, tem Prime Video, tem HBO Max, tem Telecine, tem mais algumas plataformas aí. Então, se você assina alguma dessas plataformas, com certeza você vai gostar das dicas. Convira aí a seguir. Mas antes, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no Barato no Cinema. Estamos chegando à marca de 9 mil inscritos e eu conto de verdade com a ajuda de vocês nessa. Então vamos pro vídeo. Sem enrolação, vamos começar pela Netflix e pelo filme que talvez seja o grande lançamento dessa semana da Netflix, que é essa pequena pedrada chamada... Se abrir vai ser melhor. Steve. Deixa eu ajustar aqui a tela. Filme estrelado pelo Cillian Murphy, que, assim, tem uma atuação do nível que a gente espera do Cillian Murphy. E o que eu gosto muito nesse filme, ele conta a história de um diretor de um reformatório inglês. Num único dia da vida dele, um dos dias mais caóticos da vida dele. Esse tipo de filme que acompanha ou tenta enxergar a realidade aos olhos de alguém que vive essa realidade e faz isso com muita verdade, com uma câmera que se conecta com o olhar desses personagens, não só do diretor, esse educador que está ali se esforçando diariamente para conseguir sustentar esse reformatório que é tratado como um problema aos olhos da sociedade, assim como os jovens que estavam ali dentro, jovens problemáticos, jovens que muitas vezes viviam à margem da sociedade, jovens largados à própria sorte. E esse filme ele tenta se conectar com cada um desses personagens, seja o diretor, o educador, seja as outras peças dessa engrenagem extremamente frágil e principalmente com os rapazes, aqueles meninos, aqueles futuros homens ali tentando lidar com questões, conflitos, com a raiva, com a dor, com a impotência. É um filme muito atento, mesmo que nos momentos, e assim, eu sinto isso em vários momentos aqui nesse filme, que a direção ela tenta criar algumas afetações visuais que me incomodam um pouco, sabe? Essa coisa do, olha como eu sei fazer isso, olha como eu, sabe, eu posso filmar isso de uma forma mais estilizada e meio que quebra essa abordagem intimista, mas são pequenos momentos, assim, que não influenciam no impacto final de Steve, um filme muito atento a uma realidade que insiste em não mudar e que tem um clímax que mexeu de verdade comigo. Recomendo Steve, tá na Netflix. E se você gosta do Cillian Murphy, grande atuação dele, mais uma. A segunda dica também tá na Netflix e é um filme que mexeu muito comigo. É um dos meus filmes favoritos aí dos últimos anos, fácil. Tô falando de Dias Perfeitos, o último filme do Wim Wenders, do mais recente do diretor. E o que eu sou apaixonado no cinema do Wim Wenders é como ele consegue propor crônicas urbanas a partir de um olhar que reconhece o problema no nosso estilo de vida, mas nunca perde a esperança que a gente possa mudar as coisas, sabe? E eu acho que Dias Perfeitos é muito sobre isso. É um filme narrado a partir da perspectiva de um limpador de banheiros públicos no Japão. E é um filme que acontece no ritmo desse homem. Esse homem que parece controlar o próprio tempo. Ele desafia o nosso estilo de vida. Ele tem uma vida tão simples, tão rotineira, mas ao mesmo tempo tão pacífica, tão serena. Ele consegue admirar a beleza nas pequenas coisas. E eu vi muita gente criticando esse filme por ele ser, entre aspas, lento demais. Mas aí eu pergunto, o filme que é lento ou o mundo que anda acelerado? E talvez o estranhamento nasça disso, dessa dificuldade de a gente se conectar com a opção desse homem em seguir uma rotina, em fazer a rotina se adequar ao seu tempo e não ao contrário, ao seu ritmo e não ao contrário. Dias Perfeitos é aquele filme que termina e mexe com a gente. Pelo menos mexeu muito comigo, acho que vai mexer com você também. Não perde essa oportunidade, veja na Netflix, que é um filmaço. De um filme super profundo, super reflexivo, para uma das melhores galhofas que o cinema dos anos 2000 produziu.
Todo Mundo em Pânico retornou à Netflix. E não só o Todo Mundo em Pânico, o primeiro filme, mas o 2 e o 3 também. Eu acho que essa trilogia ela tem um nível de qualidade muito bom. Inclusive, eu quero rever, principalmente o 3, que eu já não lembro de tantas coisas assim. Mas o original, pra mim, é um filme inigualável, é uma paródia, é uma sátira assim, genial. Genial. Que parte desse olhar pro sucesso do Pânico e essa retomada dos slasher movies, mas vai além, sabe? Fazendo piadas com o cinema de horror nessa transição dos anos 90 para os anos 2000, fazendo piadas realmente engraçadas, com um elenco muito talentoso, com um tempo de comédia que eu acho, assim, muito inteligente. É um besterol, é um filme assumidamente besterol, mas é um filme extremamente inteligente que sabe como rir do cinema de horror sem deixar de contar uma boa história dentro do gênero, assim. É um filme que ele funciona quanto paródia, ele funciona também enquanto esse exercício, sabe, de gênero que vai do terror à comédia, sempre brincando com tudo e com todos. E pra fechar essa leva de filmes da Netflix, hoje chegou na plataforma Um Crime de Mestre, e esse suspense eu acho ele muito subestimado, sabe? Foi lançado ali também nos anos 2000, 2007. Ele é estrelado pelo Ryan Gosling, ainda antes de ser o Ryan Gosling, sabe, de cada Oscar e tal. E também tem o Anthony Hopkins. E eu acho esse filme muito intrigante, porque ele conta a história de um promotor público que tá ali meio com problemas para se manter na carreira. Ele é jovem, ele é ambicioso e ele se vê ali, sabe, com a última chance, que seria incriminar esse homem poderoso que é o único suspeito da morte da esposa. E aí começa uma trama cheia de reviravoltas e uma trama que vai mergulhando, sabe, no mundo desses homens. Eu acho um filme muito interessante por isso e também pela forma como exercita, obviamente, o gênero, criando reviravoltas, criando uma trama intrigante e principalmente porque tem o Anthony Hopkins, que é um mestre em criar esses personagens ambíguos, sabe? Esses personagens que você, no momento você tá completamente convencido de uma coisa e no momento seguinte você começa a suspeitar de outra coisa e isso vai mantendo, sabe, o nível de tensão e de mistério até basicamente a cena final. Eu recomendo muito Um Crime de Mestre, um filme que talvez muita gente não tenha visto, conheça, mas não tenha visto, e agora ele reapareceu na Netflix. E agora vamos de lançamento na HBO Max. Finalmente, Extermínio, a Evolução chegou no streaming, e esse pra mim é um dos meus filmes de terror favoritos de 2025, porque eu fiquei tanto tempo esperando uma continuação direta do original, o Extermínio, que também tá disponível na HBO Max, e eu recomendo que você assista o Extermínio antes de assistir Extermínio, a Evolução, porque os filmes conversam muito em vários aspectos. Mas eu fiquei tanto tempo esperando essa continuação que chegou um momento que eu falei, esquece, não vai acontecer. E ela aconteceu. E ela é, assim, tão impactante quanto o original. É um filme diferente, é um filme que vai para um ponto de vista mais absurdo, mais consciente disso, mas não menos visceral, não menos impactante e não menos atento à realidade, como no original. Aqui um filme sobre o amadurecer masculino, um filme sobre o mundo que nega uma realidade, um filme sobre sociedades que se isolam na tentativa de sobreviver, mas acabam não percebendo que isso pode ser também um grande problema. É um filme que ele está ambientado na nossa realidade, mas ele nunca se limita à nossa realidade. Então ele investe numa fauna de zumbis anabolizadas, as coisas são ainda mais frenéticas, ainda mais grotescas. É um filme que me deixou nervoso, que tem uma montagem assim anárquica, tem uma trilha sonora que vai invadindo a tela, vai tirando a gente da zona de conforto o tempo todo. E é um filme tecnicamente muito virtuoso, conversa muito com o original, só que dentro de uma perspectiva mais digital. No original você tinha muito uma câmera na mão, uma coisa assim, uma estética meio VHS, uma estética mais analógica. Agora você tem, sabe, o uso de iPhones, o uso da tecnologia assim que a gente utiliza, mas de forma muito cinematográfica. Eu aconselho, inclusive, que quando você terminar o filme, você vai ver o making-of de Extermínio e Evolução. Tem uns negócios, assim, surreais no processo de criação do filme, que é dirigido pelo Danny Boyle, que são, assim, muito impressionantes, e eu acho que isso tá tudo em tela. É um dos meus filmes de terror favoritos de 2025, e se você não viu, corre pra assistir. Isso aqui é um filmaço que acabou de reaparecer na HBO Max, e assim, se você gosta desses suspenses, sabe, suspense com a cara do Supercine, um suspense mais adulto, mais quente, com uma trama mais, assim, envolvente, que vai
testando os limites de uma relação entre um homem e uma mulher que se unem num mistério com desdobramentos inquietantes. Você vai querer assistir Corpos Ardentes, que é um filme muito influente na sua geração ali, ele é de 1981, e eu não me arrisco a dizer que ele pavimentou uma estrada que nos anos seguintes nos trouxe filmes como, por exemplo, Proposta Indecente, Instinto Selvagem e todos esses thrillers com uma pegada meio sensual que se tornaram muito comuns no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. Eu acho que esse filme ele tá tudo aqui, esse mistério, essa coisa meio neo-noir, com um olhar mais urbano, mais moderno. Toda a relação entre os personagens ela é muito pautada em um desequilíbrio, existe uma constante mudança nesse choque de forças. Você pensa que um personagem parece mais frágil que o outro, mas à medida que a história vai avançando, você começa a perceber que talvez esse personagem que se ache mais aí no centro, no controle, ele não está tão no controle assim, enfim. Não vou entrar mais em detalhes. É um filme com mistérios, é um filme que surpreende até o fim. Corpos Ardentes está na HBO Max e é uma pérola. E esse filme ele andava meio sumido do streaming, então oportunidade de ouro. De volta aos lançamentos, O Ônibus Perdido deixou muito nervoso. Esse filme baseado numa história real, dirigido pelo Paul Greengrass, que é um cara que sabe fazer esse tipo de filme. Esses filmes que nos transportam para histórias reais com um pé na tragédia. Ele fez o Voo United de 93, ele dirigiu também o Capitão Phillips, ele recentemente dirigiu um filme que não é tão conhecido, que eu acho muito bom, chamado 22 de Julho. E todos esses três filmes têm em comum esse ponto de interseção que são histórias reais pautadas em eventos causados pelo homem, mas que refletem muito o nosso mundo. E eu acho que O Ônibus Perdido tem isso. É um filme sobre o maior incêndio que aconteceu nos últimos anos na Califórnia, um incêndio chamado Incêndio Camp, né? Que, sabe, matou mais de 80 pessoas. E o filme ele mostra, a partir da perspectiva de um motorista de ônibus com a missão de salvar 22 crianças, ele mostra o caos tomando conta de uma cidade e de um estado como um todo. E eu acho interessante nesse filme, além do aspecto técnico da coisa, que a fotografia ela é muito impressionante, porque cria uma estética sombria de verdade. É como se nas sequências mais assim tensas, os personagens estivessem, sabe, fugindo do inferno, porque é tudo vermelho, é tudo, sabe, essa estética do fogo, da brasa, uma coisa sombria, você não tem luz, toda a luz é a luz dos focos de incêndio, então é muito angustiante, você se sente de fato sufocado, mas além disso, esse filme ele consegue olhar para o caos causado pela negligência, pela indiferença, pelo abandono. É um filme que ele tem um olhar muito atento para o drama humano e a partir desse olhar poderia até ser um pouco mais crítico. Ele questiona, sabe, o impacto de políticas públicas que não funcionam e o destino de um grupo de pessoas que ficam à mercê justamente dessa negligência num cenário de tamanha diversidade. Eu acho que o Ônibus Perdido ele consegue ir do micro ao macro de forma muito envolvente e, principalmente na hora final, criando sequências assim que são angustiantes. O filme está disponível na Apple TV+. E mais um lançamento que chegou esses dias no streaming, chegou no Telecine. E olha, esse filme ele é surpreendente. Tô falando de Minha Fera, que é uma comédia com um toque de drama e de terror muito original, estrelado pela Melissa Barrera, que eu acho uma atriz extremamente subestimada. E aqui ela dá vida a uma jovem que tá no pior momento da vida dela, sabe? Ela tá ali solitária, ela foi largada pelo namorado. Existem outras coisas que eu não quero entrar em detalhes aqui pra você não perder nada do filme, sabe? Mas ela tá num momento muito ruim. E do nada, ela começa a se relacionar, ela descobre que existe um monstro vivendo no armário dela. Quer dizer, vivendo. E aí começa uma relação que vai mudar a maneira dela enxergar a própria realidade e o mundo ao seu redor. E é um filme que ele consegue ser engraçado, ele não chega a ser sinistro, mas ele sabe como brincar com esse elemento do horror a partir dessa figura monstruosa. E ele é
acima de tudo, muito tocante. Ao entender essa mulher, as frustrações dessa jovem mulher e, sabe, a maneira com que ela, o impacto da solidão e desse sofrimento no destino dela e como essa relação acaba mudando tudo. É um filme surpreendente. Minha Fera, eu acho que é uma ótima pedida para esse final de semana ou para a semana que vai começar aí. Recomendo de verdade. E para fechar, a gente vai mergulhar no Prime Video com 3 dicas assim de filmes que eu adorei rever na plataforma. Começando por esse aqui que tava sumidaço, chamado Instinto Fatal, que é um filme do diretor George Romero, um mestre do cinema de horror, que, sabe, é o cara por trás dos zumbis modernos, A Noite dos Mortos-Vivos é dele, Dia dos Mortos, o Dawn of the Dead, né, a versão original do Madrugada dos Mortos. Enfim, ele fez tantos ótimos filmes de terror, nem todos assim tão valorizados. Eu acho que Instinto Fatal é um deles, porque esse filme ele é insano. Ele conta a história de um cientista, um homem que está desenvolvendo algo pro próprio bem, ele tá tentando, ele é cadeirante, ele tá tentando reverter uma condição, e ele começa a fazer testes com um macaco, só que esse macaco ele vai desenvolvendo uma inteligência e pior, ele vai desenvolvendo sentimentos por esse homem. E aí, gente, eu acho que esse filme ele é insano, ele é bizarro, e eu adoro esse filme. E eu sinto que pouca gente conhece ele, então, olha, corre pra assistir, porque ele é, se você gosta de filmes de terror daqueles que dão aquele passo além, Instinto Fatal, vai por mim. E eu vou fechar essa lista com esse drama que é Destruidor. Destruidor, essa é a palavra, Os Últimos Passos de um Homem, estrelado pelo Champagne, pela Susan Sarandon, que é uma história, assim, impactante, porque é uma história que ela parte de uma zona aparentemente... não tem como você criar um vínculo com o protagonista desse filme. Um homem que está no corredor da morte, acusado de um crime perverso. E ele não esconde a perversidade desse crime. Só que a partir da perspectiva humana de uma freira que se aproxima desse homem, tentando entender, tentando, sabe, tentando dar um último conforto para ele, a gente é apresentado a uma outra realidade. E aí o que era assim, preto no branco, vai ficando cinza, vai ficando mais complexo. A atuação do Champagne aqui é poderosa. E a da Susan Sarandon não fica atrás. Eu adoro essa atriz, ela é maravilhosa. Porque existe um choque de forças aqui, em que no primeiro momento existe uma ameaça entre, sabe, aquele sentimento de como você, uma freira, vai se ver diante daquele homem, não vai se sentir ameaçada, mas aos poucos a relação vai ganhando contornos mais íntimos, mais verdadeiros, e a fachada desse homem vai sendo desconstruída. Enfim, é um grande filme, é um grande drama e, acima de tudo, tem um grande comentário, muito corajoso, inclusive, sobre a realidade no corredor da morte e o extremo dessa punição. É um belíssimo filme e que finalmente reapareceu no Prime Video, e se você não viu, recomendo de verdade. Ufa, a lista ficou grande, ficou muito boa também. Agora eu quero que você diga nos comentários qual é o seu filme favorito dessa lista, qual você vai querer assistir, qual você já viu e recomenda também. Dizem nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Como eu disse, estamos chegando à marca de 9.000 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Tchau, gente!